Bom dia, valentes do Altíssimo. Nesta manhã, a nossa meditação está em Jeremias, capítulo 18, versículo 1 em diante, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e o vi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos. E ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então o Senhor dirigiu-me a palavra: Ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó comunidade de Israel. Amém. Glória a Deus. Na casa do oleiro. Jeremias foi levado para a casa do oleiro. O que significa isso? O que será que Deus queria mostrar para o profeta quando o levou para a casa do oleiro? A gente percebe aqui alguns pontos importantes para serem observados. A primeira coisa é que o Senhor falou para ele assim: desce, né? E vai à casa do oleiro. Quando ele diz assim, né? Desce e vai à casa do oleiro. A primeira coisa que me lembra, que vem à minha memória, à minha mente, quando fala de descer, fala de se humilhar, né? Descer, né? Dá uma impressão de rebaixar, né? Ficar embaixo, descer. Eu acho que a gente precisa descer um pouco. Às vezes a gente está muito alto, né? No orgulho, na soberba e na vaidade. Donos das razões, conhecedores de todas as verdades. Então nós precisamos descer. E às vezes Deus quer que eu e você desça. Talvez seja um momento onde Deus esteja fazendo com que não só eu e você, mas toda a nação brasileira e as nações desçam um pouco, né? Para ver o que Deus quer fazer. Aqui ele falou com o profeta, né? Aqui diz: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor, quando ele diz: vai para a casa do oleiro, né? E ali você ouvirá a minha mensagem, né? Então, quando ele diz, né, para você ir para a casa do oleiro, tem uma tradução que fala de forma bem clara: desça. Essa tradução eu gosto muito dela, porque ela nos leva a pensar o que significa, né? O que tem a ver, para onde nos aponta, porque cada palavra, cada colocação na Bíblia, né, tem um significado, aponta para alguma coisa que Deus quer falar conosco. E depois ele diz, então, né, ele diz aqui: ali você ouvirá a minha mensagem. Ali, aonde? Lá na casa do oleiro que você vai ouvir a minha mensagem. Então, muitas vezes nós precisamos descer e ir para a casa do oleiro para ouvir a mensagem de Deus, para ouvir a voz dele, porque quando nós estamos fora da casa do oleiro, ou seja, no lugar onde a gente está se achando, né, vamos dizer assim, todo arrumadinho, bonitinho, tudo de bom, tudo maravilhoso, quem sabe nesse momento a gente pensa até que nem precisa de Deus. E quando Deus fala conosco, a gente nem ouve, porque a gente nem está querendo ouvir. Mas quando a gente desce para a casa do oleiro, que é essa casa do oleiro? Lugar de construção, lugar de reconstrução, ali onde nós vamos estar sendo moldados, amassados como barros, porque é aqui que fala que Jeremias desceu ali e ficou observando o oleiro trabalhando com barro, e Deus fez questão que ele visse, e ele fala: e eu vi trabalhando com a roda, mas o vaso de barro que ele estava formando estragou em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Então isso aqui, Deus estava querendo mostrar para o profeta o quê? O que ele faz conosco. Ele nos molda, muitas vezes ele nos faz mesmo como barro, amassa, refaz, faz novamente, torna a fazer, a estraga, né? Tem uma tradução que fala que como o barro endurecia, ele quebrava de novo. Não seria nossas atitudes endurecidas, arrogantes, que é preciso ser quebrada novamente para ser reconstruído em nós um caráter melhor, uma pessoa mais humilde, mais quebrantada, que ouve mais o Senhor? E aqui ele diz: então o Senhor dirigiu-me a palavra: ó comunidade de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos. Queridos, eu queria deixar essa palavra para vocês, né, que são muitas pessoas que estão me ouvindo nesta manhã, que nós somos como barro
na mão de Deus, na mão do oleiro. E Ele quer sim fazer de nós vasos preciosos, vasos segundo o coração dele, para espelhar o caráter dele. Quantas vezes o Senhor precisa realmente fazer com que a gente desça para a casa do oleiro, porque ali na casa do oleiro, onde nós estamos sendo moldados, muitas vezes amassados mesmo como barros, é que nós vamos aprender muitas lições. Eu acredito que uma das primeiras é que nós dependemos de Deus, que é Ele quem vai fazer todas as coisas para nós, que é dele que nós dependemos para viver, para sermos pessoas melhores, para termos caráter, um caráter trabalhado por Ele. Na casa do oleiro, a gente é moldado. Na casa do oleiro, a gente se humilha. Na casa do oleiro, a gente reconhece a soberania de Deus e abre mão da arrogância, da estrutura de orgulho, da soberba. Eu creio que Deus quer isso de mim e de você. Deus quer isso dessa nação. Tudo que estamos passando não seria uma aprovação de Deus, não seria um trabalhar de Deus conosco nesta casa do oleiro para que a gente aprenda a ser um pouco melhor. Infelizmente a gente percebe que muitas vezes, mesmo passando pela casa do oleiro, mesmo sofrendo provações, a gente ainda não aprende, mas o Senhor quer que a gente aprenda. Por isso eu quero deixar essa palavra, que possamos descer, nos humilhar, nos quebrantar, que possamos reconhecer a soberania de Deus e entender que somos como barro na sua mão e deixar que Ele nos molde segundo a sua vontade para cumprir o seu querer. Amém? Que Deus abençoe você e que você deixe que o Senhor te transforme num lindo vaso de honra. Que o Senhor deixe, que você deixe, que o Senhor faça de você aquilo que Ele quer fazer. E com certeza algo tremendo, algo maravilhoso. Porque o que Deus quer para mim e para você é o melhor. Porque a sua própria palavra diz isso, que boa, agradável e perfeita é a vontade dEle para nós. Amém? Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua casa, sua família e todos os seus. Pastora Vênia, Goiânia, Goiás.